Este programa é uma produção independente e todo o conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores. Boa noite, Marília. Está começando mais uma edição do programa Com a Bola Toda nesta quarta-feira, dia 7 de agosto. Vamos falar tudo o que está acontecendo no mundo da bola, principalmente pelos lados do Marília Atlético Clube. Domingo, o Alves Celeste entra em campo pela última rodada dessa segunda fase do Campeonato Paulista da quarta divisão, já classificado. Só que o MAC, no final de semana, tem uma missão: não perder o jogo para se classificar como uma das 4 melhores equipes da segunda fase e, eventualmente, estar no pote 1 no sorteio para a terceira fase. A gente vai falar muito sobre o Alves Celeste, sobre as prováveis mudanças que serão realizadas pelo técnico Ricardo Costa. Também vamos trazer alguns números interessantes, né? O MAC está invicto no Bento de Abreu, mas a campanha dentro de casa é somente a 7ª melhor da competição, quer dizer, outros 6 adversários têm campanha superior ao Alves Celeste jogando como mandante. A gente vai falar também da quarta divisão, de 2 clubes que vivem uma situação bem delicada, um deles tradicional, a gente já citou ontem em relação ao Matonense, que por conta aí de salários atrasados, teve boa parte do seu elenco pedindo desligamento do clube. Na última rodada, lá em Matão, na derrota de 5-0 para o Flamengo de Guarulhos, o time da Matonense teve que escalar 10 jogadores da lista B, e como isso não é permitido, no máximo 5 podem atuar, a Matonense será julgada no Tribunal de Justiça Desportiva da próxima segunda-feira e deve perder 3 pontos. O time que está na terceira colocação com 5 ainda tem chances de matemáticas de classificação, mas a tendência, até por conta de tudo o que aconteceu, é que a Matonense fique fora da próxima fase e tenha esse julgamento pela frente. Foi uma opção talvez da Matonense em perder 3 pontos do que dar WO, até porque já não tinha mais jogadores profissionais para escalar. E se tivesse dado WO, teria consequências muito maiores do que apenas poder perder 3 pontos na competição. Então o Matonense já está fora do campeonato, é apenas uma questão de tempo, apenas o cumprimento de tabela na última rodada. E um outro clube que esse sim surpreende mais pelo momento financeiro ruim é o Fernandópolis. Segunda melhor campanha geral dessa Bzinha, com uma campanha inclusive superior à do Marília na somatória das 2 fases. Fernandópolis já está classificado para a segunda fase e hoje os jogadores da equipe fizeram greve, não treinaram no período da manhã por conta de 3 meses de salários atrasados. Então a gente tem muita informação para falar da Bzinha já no próximo bloco. A gente vai falar do Sub-20 do Alves Celeste também. Sábado o Marília joga aqui no Bento de Abreu às 3 da tarde contra o 15 de Jaú pela segunda rodada. A gente tem um entrevistado da equipe Sub-20 para falar no segundo bloco, temos 2 do profissional para a gente repercutir no último bloco. Enfim, muitas informações locais no programa de hoje. Mas só para a gente já destacar algo também internacional acontecendo nesse mundo da bola, o Real Madrid oferece o meia Luka Modric, eleito o melhor jogador do mundo nessa temporada, e mais 536 milhões de reais para contratar Neymar, diz aí o jornal Esporte da Catalunha, né? Informação que o Real Madrid ofereceu essa quantia pelo brasileiro e mais o Luka Modric. Ainda na procura de um grande jogador nesta janela de transferências, o Real Madrid pretende oferecer o mesmo salário que Neymar recebe em Paris. A duração do acordo seria de 5 temporadas. O Barcelona já sabe da movimentação do rival, mas espera que o jogador se mantenha firme na decisão de retornar à Catalunha. Para ter a chance de retornar ao Barcelona, Neymar teve que atender a uma série de exigências do clube, além de retirar o processo que move contra a equipe. O craque brasileiro teria que aceitar baixar a pedida e receber os mesmos valores da sua primeira passagem pelo futebol espanhol. Acertando com o Real Madrid, o jogador receberia mais do que no Barcelona. Então está aí as informações envolvendo o Neymar. Ainda essa novela vai se arrastar por um bom tempo, até porque a janela se encerra no final desse mês de agosto. Então até lá, muita coisa ainda. O PSG, que não quer facilitar a ida para o Barcelona, já até teria procurado Manchester United e Juventus para emprestar o atleta. Por enquanto, o imbróglio prossegue em relação ao caso Neymar.
Já aqui ao meu lado, para a gente tratar desses assuntos, falar do Corinthians, que joga daqui a pouco, pelo jogo atrasado do Brasileirão, às 7h15 da noite em Itaquera contra o Goiás. Ao meu lado, o apresentador Ronaldo Medeiros. Boa noite, Ronaldo. Boa noite, Jorge, amigos do programa Com a Bola Toda. Em relação a essa questão envolvendo uma possível oferta do Real Madrid, eu não pensava duas vezes, Jorge. Mudaria rapidamente para o Real, que é a maior potência financeira hoje, acho que da Europa, né, Jorge? Eu acho que quem tem mais dinheiro, talvez o PSG tenha mais dinheiro para gastar, né? Mas Você obviamente, acha, talvez tenha. O PSG, pelo que já gastou nos últimos anos, gastou mais do que o Real Madrid, né? Até porque teve que formar um time do zero. Mas com certeza, um dos maiores potenciais em termos de contratação de atleta, o Real Madrid ainda continua e sempre será. Eu não pensaria duas vezes para se transferir, mas eu acho que essa movimentação do Real Madrid talvez seja para o próprio adversário, o Barcelona, despender um pouco mais de dinheiro, gastar um pouco mais de dinheiro em relação dificultar, né? Dificultar o negócio. Porque eu acho um pouco absurdo você oferecer um jogador que foi apontado recentemente o melhor do mundo e uma quantia dessa do tamanho do mundo aí, igual eles estão falando, viu, Jorge? Eu acho que a questão do Neymar, Ronaldo, obviamente que não é financeira mais, né? Há muito tempo que a questão do Neymar, a mudança ou não de um clube, ela já passou dessa esfera financeira há muitos anos, né? Um jogador que está trilionário ou bilionário, podemos assim dizer. O fato é que o Neymar sabe muito bem, reconhece, acredito eu, pelo menos no seu íntimo, de que ele precisa resgatar o bom futebol, evitar algumas lesões, e eu acho que o Barcelona o acolheria de uma maneira em que ele se readaptaria mais fácil do que propriamente ir para o Real Madrid. Eu acho que você indo para o Real Madrid, obviamente, uma das grandes equipes do mundo, mas você já vai para Madrid com uma pressão imensa de ter que ser o cara da equipe ao lado do Hazard, claro que com status ainda maior que o Hazard, e ter sempre o estigma de já ter jogado no Barcelona. Então eu acho que talvez nesse momento para o Neymar, que está tentando resgatar aí o bom futebol, resgatar uma sequência de jogos, ter um pouco mais de tranquilidade para pensar apenas na sua carreira como atleta, o Barcelona seria o ideal. Agora, eu acho que se depender só do Neymar, acho que ele volta para o Barcelona. Mas aí, pelo que a gente tem visto, o próprio PSG tem dificultado essa questão, não quer que ele volte para o Barcelona, quer alguma situação com o próprio Real Madrid ou com a Juventus para tentar recuperar algo próximo do que foi investido. Eu acho que, claro que a decisão final vai ser do Neymar, mesmo o PSG sendo dono do passe dele, obviamente o desejo do Neymar vai prevalecer por conta de tudo que envolve aí a carreira do atleta, e obviamente o PSG sabe que não vai ter o atleta mais no seu elenco. Quando chega nesse estágio é difícil a permanência, sem dúvida alguma. E por falar nessa movimentação europeia, Jorge, o Manchester United teria oferecido 266 milhões para contar com o David Neres, mas o Ajax ainda está muito próximo da renovação. Para o São Paulo seria melhor essa transferência, porque ia ganhar uns troquinhos a mais, né, Jorge? Até porque agora com a apresentação do Daniel Alves, com o que ele vai ganhar, né, Ronaldo? Pelo menos eu vi algumas matérias, diz que ele vai ganhar por temporada algo em torno de 20 milhões de reais, né? Que aí você dilui em 12 meses, dá mais ou menos 1,6 milhão por mês, né? Isso com luvas e tudo, salários e luvas. O São Paulo vai ter alguma alternativa para gerar receita para pagar o atleta. Ou vendendo atletas, ou vendendo jogadores, ou algo diferente em termos de arrecadação, de cotas de patrocínio, até mesmo bilheteria, o que eu acho mais difícil. A tendência é que o São Paulo venda alguns dos seus jovens atletas para realmente bancar essa permanência do Daniel Alves, pelo menos até o final do seu contrato. Então, essa questão do David Neres poderia ajudar nesse momento, que o São Paulo ainda tem um percentual do atleta, caso ele seja negociado. O Manchester United também passa por uma reformulação, tenta contratar alguns jogadores, já trouxe o zagueiro Harry Maguire, né, que foi a maior contratação da história de um zagueiro para o futebol mundial, né? Então antes era do zagueiro do Liverpool, o holandês Van Dijk, agora é o Harry Maguire,
e vai precisar reformar o seu setor ofensivo, sim. Então, o David Neres é uma opção, mas talvez não seja um jogador nesse momento pronto para ser titular do Manchester United. Mas, enfim, ainda circula, o mercado, como eu disse, internacional ainda está aberto para negociações. Tá certo. Em relação, você citou o nome também aí da apresentação do jogador pelo São Paulo ontem, uma bela festa, diga-se de passagem, né, Jorge? Ele, durante a coletiva dele, falou, eu sou um jogador barato. E muita gente não entendeu por que esse barato. Fala, mas vai ganhar 1,5 milhão, 1,6 milhão e é barato? É barato, Jorge. É barato pelo seguinte fato. Ele disse uma questão que procede, que em relação, ele falou, olha, o único que bancou dinheiro para me trazer foi o Barcelona, que pagou. Do resto, ele acabou cumprindo o contrato, foi se transferindo de uma equipe para outra, mas as outras equipes não dispuseram, por exemplo. O Manchester United está querendo pagar 266 milhões. É isso que ele quis dizer barato. Primeiro, porque o São Paulo não está despendendo nenhum valor para trazê-lo. Ele já tinha o seu contrato encerrado com o PSG. Exatamente. Então, aí já se torna barato. Em relação ao marketing que vai ser utilizado e já está sendo utilizado em relação a ele, o São Paulo vai ganhar muito dinheiro em cima dele. Além, claro, de ele fazer muitas pontes que pode ser feito em relação a jovens valores do São Paulo em negociação para a Europa, com o caminho aberto que ele tem por lá, Jorge. Essa questão de vai facilitar a ida de jogadores e tudo mais, a grande questão é o seguinte, Ronaldo, Daniel Alves, se a chegada dele for voltada para que o São Paulo realmente consiga de fato brigar por títulos importantes, obviamente que a vinda dele vai ser muito proveitosa financeiramente. Agora, se a chegada dele e o São Paulo continuar da maneira que vem disputando as principais competições, chegando no máximo a uma final de Campeonato Paulista nos últimos anos, nem próximo de um título brasileiro, de Libertadores muito menos, de Copa do Brasil, aos poucos, Ronaldo, a imagem dele também não vai mais fluir tanto interesse como fluiria eventualmente no auge da carreira ou com o São Paulo brigando por títulos. Aí você pode até dizer, mas o Ronaldo no Corinthians era uma situação diferente, o Corinthians bem ou mal, o Ronaldo atraía visibilidade, mas aí eu não vou comparar o Ronaldo com o Daniel Alves, né? O Ronaldo ganhou 2 Copas do Mundo, titular da seleção brasileira. O Daniel Alves. Não, também, mas eu falo assim, o cara ganhou 2 Copas do Mundo, é atacante, é diferente, Ronaldo, não dá pra gente comparar um atacante com um lateral, não dá ainda, o futebol, ele realmente, quem ganha os prêmios de melhor jogador do mundo é do meio para frente. Não que ele não jogue ofensivamente, o Daniel Alves, mas ainda a relevância dele em relação ao Ronaldo, o Ronaldo ainda tem mais relevância que ele. Mas, obviamente, que ele vai, nesse primeiro momento, eu acho que até esse ano, vai ajudar o São Paulo a captar muito recurso financeiro. Agora, se daqui para frente o time não começar a, de fato, brigar por títulos, não sei até quando o São Paulo vai conseguir sustentar a imagem do Daniel Alves para, por exemplo, levar torcedor no estádio. Uhum. Bom, estamos aí abordando essas equipes e vamos falar também do Corinthians, que joga daqui a pouquinho, jogo isolado pelo Campeonato Brasileiro, aquele jogo atrasado diante do Goiás, precisa vencer para avançar 2 posições, né, Jorge? O Corinthians pode entrar no G4 em caso de vitória, né, se aproximar do G4, é um jogo contra o Goiás, né, um time que já tomou 2 goleadas históricas aí nesse Brasileirão, 6-1 para o Santos e 6-0 para o Flamengo recentemente. É a chance de, em casa, somar mais 3 pontos e continuar ali na briga pelo título, né? Obviamente que talvez o corintiano não esteja tão empolgado com o título do Brasileiro, mas com uma possibilidade muito grande de taça nesse segundo semestre da Copa Sul-Americana, onde o Corinthians está nas quartas de final contra o Fluminense. Só para encerrar esses assuntos envolvendo até o futebol nacional, internacional, o Gabriel Jesus pegou 2 meses de suspensão por aquela expulsão diante do Peru na final da Copa América, né? Além da suspensão de 2 meses, ele foi multado em $30 mil, cerca de R$120 mil. Só mandar os abraços antes do intervalo aqui, Ronaldo Wilson Giro nos acompanhando, o Júlio e também o filho dele, o João Pedro, o Luciano Duarte Nascimento, também está conosco aqui o Geraldo Carvalheiro, o Nô, está dizendo, programa top, abraços, obrigado, Nô, ele está dizendo aqui, fico com o pé atrás com esse retorno de atletas em fim de carreira, na minha opinião, atrasa a base dos times
no que tange a revelação de novos valores, mas não deixa de enriquecer o fraquíssimo futebol praticado aqui na terrinha Brasil, né? Vamos aguardar para ver. É isso aí, não? Mais ou menos isso. Acho que alguns clubes trazem jogadores em fim de carreira, outros apostam mais na base até por uma questão financeira, e assim o futebol brasileiro continua. Gilmar Mirandinha Fernandes também nos acompanhando, boa noite. Para o Robson Vitoriano também, obrigado a todos pela audiência. E é terrinha Brasilis mesmo. Terrinhas Brasilis mesmo? Brasilis. O Luiz Adriano tem contrato registrado na CBF, está liberado para estrear pelo Palmeiras, tá ok? Depois do intervalo, tudo sobre a Bezinha, Marília Atlético Clube. Voltamos já. Variedade, economia e preço baixo de verdade. Vem para o Supermercado São Judas Tadeu. Aqui seu dinheiro rende muito. Carnes selecionadas e com qualidade garantida. E de sexta a domingo na feirinha tem frutas, legumes e verduras. Tudo fresquinho pra você. Faça suas compras no Supermercado São Judas Tadeu e aproveite nossas ofertas especiais todos os dias, porque aqui a sua satisfação é o nosso objetivo. Fone 3413-1284. O que é tranquilidade? Tranquilidade é contar com a maior rede de assistência médica do Brasil. E para garantir essa tranquilidade, nós contamos com uma equipe de consultores externos para atender você diretamente na sua casa ou na sua empresa. Oferecemos planos exclusivos para a sua empresa e sua família. Ligue 3402-2525 e agende uma visita. Unimed Marília. Cuidar de você. Esse é o plano. Alô, alô, estamos aqui nesta manhã especial para ver os vizinhos João e Carlos saírem novamente. E começou. E já dá pra ver que o João não se reforçou, viu, Silvio? E Carlos voltou da padaria, passou. A esposa foi lá, limpou a área, saiu. E o João, sem esboçar a reação. Carlos chegou, limpou, tosou, secou, lavou, poliu. Que lavada! Acho que ele fez um pouco de cera, viu, Silvio? Peraí, tá saindo o João. Bem-vindo, bem-vindo, bem-vindo e opa! Esse tchauzinho aí poderia ter dado em confusão, hein? Faltou fair play. Não faltou fair play, faltou PPA. Alemão Pneus, a loja mais completa de Marília. O maior espaço, oferecendo serviços com profissionais altamente capacitados. O seu carro em boas mãos. Alinhamento, balanceamento, suspensão e muito mais. Alemão Pneus, representante de toda a linha dos pneus FAT. Serviços de qualidade, com preço justo, é aqui. Alemão Pneus, lojas em Marília e Botucatu. Ah, eu me lembro como se fosse ontem. O carinho e o respeito com cada ingrediente continuam o mesmo. Cada etapa é fundamental para manter a qualidade de cada produto. E mesmo depois de tanto tempo, a gente ainda se emociona quando vê a família crescendo. Como é bom esse gostinho de quero mais. Lancheiro Alimentos, desde 2002, compartilhando valores. Colégio Água Viva. Nossa missão é educar com qualidade, levando o aluno a pensar, a criar, a descobrir, a transformar. A aprendizagem começa a ser estimulada no maternal indo até o 9º ano do ensino fundamental. Aqui, a aprendizagem vai além do currículo escolar. Envolve amizade, relacionamento, valores e princípios cristãos que valem por toda a vida. Colégio Água Viva, onde o conhecimento é dinâmico e a palavra de Deus é viva. O que era bom está cada vez melhor. A Elétrica Leate agora também tem louças, metais e acessórios sanitários, além do melhor preço e atendimento técnico. Leate, elétrica e iluminação. Também é Leate Louças e Metais. Venha nos fazer uma visita e realizar o projeto de sua vida. Avenida Sampaio Vidal, 1668 e 1696. Fone 3413-1368, 3316-1223. Estamos de volta com o programa Com a Bola Toda e antes de voltarmos a falar de Marília Atlético Clube, Jorge, eu quero mandar um beijão, porque a gente está sendo visto nos States agora, viu, Jorge? Estamos internacional. Estamos lá em New Rochelle. Você é que fala assim, né? Porque eu sou caipira do interior, é isso mesmo? Deve Jorge? ser, não. É, lá em Nova York.
Um beijão a Sueli, que está nos acompanhando, o Roberto, mas em especial, Jorge, a Lívia. A Lívia é uma antiga fã do programa aí, então a gente está com saudade dela. Quando ela voltar ao Brasil, que venha nos visitar aqui também, viu? Beijão então, Lívia. Mandar um abraço para o Tiago Giroldo, mandar um abraço também para o Noé Cardoso de Sá e o Luciano Duarte Nascimento está concordando com você em relação à contratação do Daniel Alves, falando que ele está vindo com um status de matador, né? E terá que ter um marketing muito forte para fazer render esse valor todo que será pago a ele, tá certo? O principal marketing serão as vitórias, né? O São Paulo ganhar, né? Independente se ele marcar gols ou não, mas o São Paulo bem brigando por título, obviamente que vai ajudar a alavancar a imagem dele, a compra de produtos. Se o São Paulo não chegar próximo de brigar pelo título do Campeonato Brasileiro, acho que com o tempo isso vai ficando mais corriqueiro, talvez não funcione essa ação de marketing, se as coisas não funcionarem também dentro de campo. Uhum. E uma coisa que eu observei ontem, Jorge, é que o Luiz Fabiano foi mais saudado que o próprio Kaká quando foi anunciado por lá, hein? Jogou mais tempo, né? O Kaká jogou pouco no São Paulo, né? Se for ver, o Kaká teve 2 passagens muito rápidas pelo São Paulo, surgiu ainda muito jovem, acabou sendo negociado rápido com o Milan. O Luiz Fabiano já teve uma trajetória, né? Um é cria da casa, sim. Um foi campeão mundial, foi campeão pelo São Paulo. O que esse Luiz Fabiano ganhou pelo São Paulo, Jorge? Na verdade não ganhou, mas talvez tenha mais identificação por ter jogado mais vezes com a camisa do São Paulo, né? É um dos 5 maiores artilheiros da história do clube. Enfim, eu acho que tem talvez mais identificação do que o Kaká. Que a gente comentava com ele aqui que ele fazia os gols desnecessários, os necessários passavam em branco. Em alguns momentos, né, o pessoal apelidava ele de artilheiro dos gols inúteis, né? Mas ele tem também um espaço na história. Obviamente, né, o Kaká ele se tornou uma figura internacional, foi eleito o melhor jogador do mundo, né? Então obviamente que a imagem do Kaká é outra em comparação ao Luiz Fabiano, mas obviamente que é um jogador que esteve muito mais próximo do torcedor do que o Kaká, né? Até por conta de jogar mais tempo aqui no Tricolor Paulista. Aproveitar para mandar um abraço também para o nosso amigo Jotinha, JR Silva nos acompanhando, o doutor Fábio Vilaça Guimarães Filho, doutor, obrigado pela audiência, o Antônio Marcos Vacaro, o Edmarcos Fernandes e o Wilson Miranda. Vamos começar então os assuntos da Bezinha, Ronaldo? Vamos lá, Jorge. Vamos começar primeiro Fique à vontade com o seu cardápio. Pela Matonense, Ronaldo. Ontem a gente até deu uma palhinha aqui no final do programa em relação a esse clube, né? Um dos tradicionais, já jogou Série A1 do Campeonato Paulista e vive uma situação melancólica nessa segunda fase. No retorno, Ronaldo, a informação veio já na semana retrasada de que os jogadores da Matonense não estavam recebendo salários e muitos deixaram o elenco por conta desses atrasos que já chegavam a beirar aí 4, 5 meses. E a Matonense jogou no final de semana em casa contra o Flamengo de Guarulhos. Era um jogo que, eventualmente, uma vitória podia até classificar já a Matonense com uma rodada de antecedência. Só que, por conta da debandada no seu elenco, Ronaldo, a Matonense acabou entrando com vários jogadores da base, da lista B, né? Aqueles jogadores que já tinham um vínculo de pelo menos os últimos 6 meses com o clube, tendo jogado uma competição oficial de base em 2018. Para não dar WO, Ronaldo, eles entraram com um time praticamente de base e perderam de 5-0. O problema é que, pelo regulamento da Federação Paulista... 5-3, Jorge. 5-0. Perderam de 5-0 em casa. 5-0. Pode olhar aí no resultado. 5-0. Não, 5-0 para o Flamengo de Guarulhos. E pelo regulamento da Federação, Ronaldo, os clubes eles podem utilizar até 5 jogadores da lista B em campo. Eles podem até relacionar mais para o banco de reservas, mas dentro de campo só podem estar atuando no máximo 5. E a informação que se tem lá de Matão é que a Matonense utilizou 10 jogadores da lista B, ou seja, praticamente o time todo, Ronaldo. O time todo da lista B, porque os profissionais já tinham ido embora. E por conta disso, dessa irregularidade, eles vão ser julgados na próxima segunda-feira no Tribunal de Justiça Desportiva e podem perder 3 pontos. A tendência é eles perderem mesmo esses 3 pontos. Mas, pela atual situação da Matonense, Ronaldo, pouco importa o que vai acontecer no julgamento se ela perderá 3 pontos. Porque com a debandada dos jogadores, Ronaldo, o time já abriu mão do campeonato. Acabou o campeonato. E para a Matonense, o prejuízo seria maior
se eles tivessem dado WO, como ameaçou acontecer, da WO, do que perder 3 pontos no TJD. Então, no final das contas, a Matonense já esperava que isso acontecesse, que eles seriam julgados a perda de 3 pontos. O time, por incrível que pareça, mesmo com a derrota para o Flamengo de Guarulhos, eles vão para a última rodada com chances matemáticas de classificação, só que aí vão enfrentar o São José, lá em São José dos Campos, obviamente com esse mesmo time que atuou contra o Flamengo de Guarulhos em casa, vão apenas para cumprir tabela, não vai se classificar a Matonense, né? Um caso bastante curioso e lamentável, né? Quer dizer, o time chega numa segunda fase e a situação financeira persiste. Uma pena por conta de toda a história que a Matonense tem, mas infelizmente está sendo uma grande realidade dos clubes tradicionais do interior. Estão cada vez mais falidos, muitas vezes eles arrendam o nome do clube para empresários, para gente que muitas vezes nem tem identificação com a cidade, e esses profissionais acabam se usufruindo do clube, mas não querendo abraçar o ônus também dessas agremiações em dívidas e deixam ainda mais endividadas. Eu sinceramente não sei, Ronaldo, até porque a Matonense, já o ano passado, quando foi rebaixada com o MAC na Série A3, ela havia sido arrendada por empresários do Rio de Janeiro. Montaram um time com vários jogadores aí inexpressivos do futebol carioca. Foram lá, carioca. meteram quais Isso. Né? E foram rebaixados, a exemplo do MAC. O MAC, obviamente, numa outra situação em termos de gestão, mas no final das contas caíram e agora na 4ª divisão mantiveram esses empresários à frente do clube, até porque ninguém de Matão quer tomar a frente, e a situação chegou a esse ponto de não conseguir nem chegar ao final de uma competição honrando seus compromissos em dia. Eu, sinceramente, Ronaldo, não vejo um futuro promissor para a Matonense, e não me estranharia se já na Bzinha do ano que vem eles abrissem mão de disputar, ficassem inativos aí por um período, como já aconteceu com o União São João de Araras, com o próprio Grêmio Barueri e outras agremiações que estão ainda afiliadas na federação, mas pediram licença por conta Mojimirim, né? Mojimirim esse ano. Então esse é o caso para a gente citar primeiro da Matonense, Ronaldo. Algo a comentar? Não, apenas para dizer que foi 5-0 mesmo, Jorge. Foi 5-0, né? Uhum. Bom, e o outro clube... A gente tem que lamentar muito isso, né? Porque a gente tem batido muito nessa tecla que enquanto a Federação Paulista vai ficando rica, cada vez mais rica, infelizmente os clubes vão ficando cada vez mais pobres, mais dependentes do dinheiro da própria Federação Paulista de Futebol ou das TVs. Só que nas TVs não chega no primo pobre, que é a Bzinha, a Série A3, a Série A2 ainda passa alguma coisinha. Então, alguma coisa e urgente precisa ser feita para mudar esse atual panorama. Sim. Aqui só nos comentários, Ronaldo, o Martins Bandeira aqui, está fazendo um comentário, ele está fazendo aqui, Jorge, você falou no programa passado que o Lucas Souza não foi escalado lá em Guarulhos por opção do treinador, mas não foi isso, ele está machucado, tem que ter mais cuidado com as notícias, porque isso pode acabar queimando o jogador. Ontem mesmo, o Martins, eu perguntei ao técnico Ricardo Costa a respeito não só do Lucas Souza, mas de outros jogadores também. E ele havia me dito, e eu ontem acabei não falando sobre isso no programa, não só o Lucas Souza, mas também quem estava machucado e não foi relacionado para o jogo em Guarulhos foi o Meia Helder. Esses 2 jogadores não foram. Eu até ontem falei, né, que ou opção do treinador ou alguma outra situação, né, que possa ter acontecido. Eu sinceramente acho que essa questão de ele pode queimar o atleta, né, eu não entendo dessa maneira, mas tudo bem, né, o seu comentário a esse respeito. O fato é que ele não foi relacionado a campo, né? Eu acho que talvez se estranharia se ele estivesse atuando como titular e de repente não fosse nem mais para o banco de reservas, né? Mas no caso aqui realmente foi uma questão uma questão muscular, ele não foi relacionado para o jogo em Guarulhos, assim como o Meia Helder também, que teria a oportunidade de pelo menos fazer parte do banco de reservas. Ronaldo, Fernandópolis, caso que talvez até assuste mais do que da Matonense, porque o Fernandópolis, Ronaldo, também está passando um problema bem sério financeiro. O Fernandópolis tem a 2ª melhor campanha geral dos clubes que estão disputando essa segunda fase. Só fica atrás do Paulista de Jundiaí, inclusive tem uma campanha superior à do MAC. A informação de hoje, Ronaldo, é que na manhã desta quarta-feira, o elenco do Fernandópolis decidiu não treinar,
Em contato com a reportagem de oextra.net, os jogadores alegaram que estão sem receber salários há 3 meses. Um dos jogadores líderes do elenco afirmou para a reportagem que o presidente, Oclésio Dutra, promete quitar a dívida, mas nunca cumpre essa promessa. Fato que tem irritado os jogadores que decidiram em reunião que somente vão a campo para os treinamentos quando os salários estiverem em dia. Porém, vão jogar no domingo pela última rodada da segunda fase, o time que já está classificado para a terceira fase da competição. Aqui tem até um depoimento do presidente do Fernandópolis, o Oclésio Dutra. Ele diz assim, segundo o Oclésio Dutra, a dividida com o elenco, a dívida, aliás, com o elenco é de 2 meses e que está fazendo o possível para saldar a pendência. Aspas aqui para o dirigente. Eu não vou pôr mais dinheiro do meu bolso. Eu dou vale para eles, pago boletos que eles me pedem, mas está difícil. O jeito é ir à federação e acabar com tudo isso, destacou o presidente. Ainda em contato com a reportagem, o Oclésio destacou que se os jogadores não treinarem, não vão receber. O presidente ainda salientou que os empresários disseram que não vão pagar, afinal os atletas não estão trabalhando. O dirigente pede um pouco de paciência para as coisas se acertarem. Olha, isso é uma piada, né? É piada. Uma piada de mau gosto. Quer dizer, o jogador, o atleta para por um dia, talvez, nem isso às vezes, e vai ser punido, vai ser descontado daquilo que não é pago, né? Então, não dá para entender. Não são 3 meses, são 2. Não tem que ficar atrasado nem 1 mês, Jorge. Os jogadores têm muita hombridade de colocar o time e o nome da cidade na liderança do seu grupo e a segunda melhor campanha entre as 41 equipes. Não é para qualquer um, não. Então, Fernandópolis tem que se mobilizar. É um time que, não vou dizer que o salário pago vai subir, Jorge, porque aí seria muita utopia dizer que é por causa de salário que às vezes não sobe. Não. É que o jogador, ele prestou o seu serviço, ele tem que receber em dia, né? E a gente só lamenta que isso esteja acontecendo com uma cidade importante como é o Fernandópolis. Olha, Ronaldo, até em meio a essas questões que a gente tem visto, né, não só Fernandópolis, Matonense, mas a gente já viu também do Catanduvense, outras agremiações aí tradicionais pedindo arrego financeiro, e vendo hoje o MAC na situação que vive, né, um elenco forte, pagando em dia seus salários com uma estrutura, né, pelo menos condizente com a divisão, eu ainda fico mais esperançoso que o MAC tenha um caminho bom pela frente nessa vezinha, Ronaldo, porque você pegar um Fernandópolis, que é a segunda melhor campanha, a exemplo do MAC, está invicto nessa segunda fase, e está com problemas financeiros, mais um motivo para a gente acreditar que o MAC tenha totais condições de conquistar esse acesso. Obviamente que a pressão vai ser ainda maior para cima dos atletas do MAC, porque você vai falar, poxa, né, mas o Fernandópolis está lá, os caras estão 3 meses sem jogar e estão jogando bem, então você joga uma pressão ainda maior nos jogadores do MAC, mas eu acho que eles estão preparados para isso, acho que você tem um elenco muito forte, né? Eu acho que isso é o importante de tudo. Agora, exemplos como esse, Ronaldo, a gente tem visto aos montes ao longo dessa bezinha, não me estranharia se numa terceira fase ou até numas quartas de final, ainda relatos de clubes que estão com salários atrasados. 3 meses no Fernandópolis realmente é muita coisa, e é claro que nesse momento, Ronaldo, o jogador ele pensa, bom, assim, talvez eu não vá receber nunca mais mesmo, mas estamos aqui, eu preciso aparecer, eu preciso me empregar para o ano que vem. Então, obviamente, o Fernandópolis chegando mais longe, porque quando o campeonato vai afunilando, Ronaldo, obviamente que as atenções de empresários, de clubes, eles ficam mais voltadas aos que permanecem. E acredito que seja talvez esse o único ânimo que os jogadores do Fernandópolis tenham em mente. Olha, vamos continuar, porque com o time que a gente tem, com a campanha que a gente está fazendo, mesmo que a gente não receba aqui, a gente possa se empregar aí para a próxima temporada, né? Acho que deve ser o único consolo num momento como esse. Que não deveria ser assim, né? É uma pena. Bom, mandar um abraço para a Lúcia Filgueiras. Está falando obrigado por dar notícia do Lucas Souza. O Ariovaldo Bali está nos acompanhando, assim como o Wilson Miranda. O Hélio Santiago falou, estamos ligados. Bom programa, abraço. Obrigado ao Hélio Santiago lá em Bauru.
Tá certo? Mandar 2 abraços aqui antes do intervalo, Ronaldo, para o Di Modenese e para o Tiago Vieira Kaufmann também. Obrigado a todos por nos acompanharem. Intervalo comercial, na volta o assunto e as imagens envolvem Marília Atlético Clube. Voltamos já.